Eles tiraram tudo de Steve Jobs. O cargo, o poder, a empresa, o nome que ele havia construído com as próprias mãos. Em uma sala fria, cercado por homens de terno, o criador da Apple foi tratado como um erro. Não como um visionário, não como um líder, mas como um problema a ser removido. Naquele dia, Steve Jobs saiu da empresa que ele mesmo havia fundado sem saber quem ele era dali para frente. Para o mundo, aquela história parecia ter acabado ali. Mas para quem carrega a mentalidade hustle, o fim nunca é o fim. É apenas o começo da reconstrução. Essa não é uma história sobre tecnologia. É uma história sobre rejeição, obsessão, queda e retorno. É a história de um homem que precisou perder tudo para finalmente se tornar quem nasceu para ser. Steve Jobs nasceu sem garantias. Antes mesmo de aprender a falar, ele já havia sido abandonado pelos próprios pais biológicos. Foi entregue para a adoção, sem saber seu nome, sua origem ou seu futuro. Desde o primeiro dia, a vida deixou claro: nada seria fácil, nada seria dado. Seus pais adotivos não eram ricos, não eram influentes, não pertenciam à elite intelectual dos Estados Unidos. Mas deram a Steve algo muito mais valioso do que dinheiro: liberdade para pensar. Desde pequeno, Jobs demonstrava inquietação. Ele questionava tudo, não aceitava respostas simples, não obedecia a regras só porque elas existiam. Na escola, isso era visto como problema. Professores o consideravam difícil, rebelde, arrogante. Mas o que eles não entendiam era que aquela mente não cabia em moldes comuns. Steve não queria apenas aprender, ele queria entender o porquê das coisas. Enquanto outras crianças seguiam o fluxo, ele se perguntava se aquele fluxo fazia sentido. Esse incômodo constante com o normal foi o primeiro sinal de algo que mais tarde mudaria o mundo. Na adolescência, Steve Jobs entrou em contato com dois universos que moldariam profundamente sua mentalidade: a tecnologia e a filosofia. Ele se interessava por eletrônica, desmontava aparelhos, observava como tudo funcionava por dentro. Ao mesmo tempo, mergulhava em livros sobre espiritualidade, budismo e autoconhecimento. Enquanto a maioria das pessoas buscava estabilidade, Jobs buscava significado. Ele entrou na faculdade, mas abandonou pouco tempo depois. Não porque fosse incapaz. Pelo contrário, ele não aceitava pagar por um sistema educacional que não conversava com sua visão de mundo. Ainda assim, continuou assistindo às aulas que o interessavam, mesmo sem estar matriculado oficialmente. Esse detalhe é importante. Steve Jobs nunca seguiu caminhos tradicionais, mas também nunca foi irresponsável. Ele escolhia com precisão onde investir seu tempo e sua energia. Essa habilidade de foco extremo se tornaria uma de suas maiores forças. Foi nesse período que Steve Jobs se aproximou de Steve Wozniak. Wozniak era o gênio técnico. Jobs era o visionário. Enquanto Wozniak sabia construir computadores, Jobs sabia imaginar o impacto que eles poderiam ter. Ele enxergava algo que ninguém mais enxergava. Computadores não deveriam ser máquinas frias, restritas a empresas e universidades. Eles deveriam ser pessoais. Na garagem da casa dos pais de Jobs, nasceu a Apple, sem glamour, sem investidores confiantes, sem aplausos. A maioria das pessoas ria da ideia. Computadores pessoais pareciam inúteis para o público comum, mas Steve Jobs tinha algo que poucos possuem: convicção absoluta. Ele acreditava tanto na ideia que era impossível não ser arrastado pela sua energia. Ele pressionava, insistia, incomodava, não aceitava o mais ou menos, não aceitava o bom o suficiente. Desde o início, a Apple não era apenas uma empresa. Era uma extensão da mente de Steve Jobs. O crescimento foi rápido, rápido demais. A Apple começou a chamar atenção, investidores apareceram, o dinheiro começou a entrar. Steve Jobs, ainda muito jovem, passou a liderar uma empresa bilionária. Para muitos, aquilo era um conto de fadas. Para ele, era apenas o começo. Mas o sucesso trouxe algo perigoso: conflito de visões. Jobs queria perfeição. Os investidores queriam escala. Jobs queria revolucionar. O conselho queria previsibilidade. Steve era intenso, exigente, obcecado. Ele cobrava demais, pressionava equipes, rejeitava ideias sem rodeios. Muitos o odiavam, outros o admiravam profundamente. Trabalhar com Jobs era desgastante, mas transformador. Ele não aceitava mediocridade e não aceitava pessoas que pensavam pequeno. Essa postura criou resultados incríveis, mas também inimigos poderosos. Aos poucos, o mesmo sistema que havia ajudado a Apple a crescer começou a enxergar Jobs como um risco, e o palco estava sendo montado para a maior queda da sua vida. O sucesso da Apple não foi um acaso. Foi resultado direto da obsessão de Steve Jobs por fazer algo diferente do resto do mundo. Enquanto outras empresas pensavam em desempenho técnico, Jobs pensava em experiência humana.
Ele queria que qualquer pessoa, sem conhecimento avançado, pudesse ligar um computador e se sentir poderosa. Mas quanto mais a Apple crescia, mais Steve Jobs se tornava um problema para quem pensava apenas em números. Ele não era diplomático, não era político, não sabia fingir concordância. Steve dizia exatamente o que pensava. E dizia na frente de todos. Dentro da empresa, isso criava um ambiente de pressão constante. Reuniões se transformavam em confrontos. Ideias eram descartadas sem piedade. Pessoas eram desafiadas até o limite. Para alguns, aquilo era abuso. Para outros, era o único ambiente onde o extraordinário podia nascer. Jobs acreditava que a excelência nasce do desconforto. Steve Jobs não queria apenas vender computadores. Ele queria mudar a forma como as pessoas se relacionavam com a tecnologia. Quando o Macintosh começou a ser desenvolvido, ele tratou o projeto como uma missão quase espiritual. A equipe era isolada do resto da empresa. Jobs colocava frases motivacionais nas paredes, repetia que eles estavam criando algo que entraria para a história. Ele exigia o impossível. O problema é que pessoas comuns não gostam de líderes que exigem o impossível. Pessoas comuns gostam de conforto, gostam de previsibilidade, gostam de rotina. E Steve Jobs era o oposto de tudo isso. Enquanto isso, o conselho administrativo observava com preocupação. A Apple estava crescendo, mas Jobs parecia incontrolável. Seu comportamento era visto como arriscado para uma empresa que agora movimentava milhões. E aos poucos o clima começou a mudar. Steve Jobs havia criado a Apple, mas não a controlava completamente. Ao aceitar investidores, ele também havia aceitado regras. E essas regras não combinavam com sua personalidade. Executivos mais experientes começaram a ganhar espaço. Pessoas que falavam a língua do mercado, não da visão. Jobs começou a ser isolado das decisões estratégicas. Sua influência diminuiu sem que ele percebesse de imediato. O golpe final veio quando um novo CEO foi contratado. Um homem calmo, racional, alinhado com o conselho. Alguém que representava tudo aquilo que Jobs não era. As reuniões se tornaram frias. As decisões passaram a acontecer sem ele. Seu nome já não era mais sinônimo de liderança, mas de instabilidade. Steve Jobs sentia, mas não aceitava. Ele acreditava que por ter criado a empresa, jamais seria afastado. Esse foi um erro que quase lhe custou tudo. Aos 30 anos, Steve Jobs foi oficialmente afastado da Apple. O homem que havia começado tudo em uma garagem foi tratado como um funcionário descartável. Sem cerimônia, sem reconhecimento, sem gratidão. Para o mundo externo, aquilo parecia apenas uma troca de liderança. Para Jobs, foi um choque existencial. Ele não sabia mais quem era. Seu nome estava ligado à Apple, e agora ele não tinha mais Apple. Ele entrou em depressão, questionou suas decisões, questionou sua personalidade, questionou se realmente era bom o suficiente. Pela primeira vez, a confiança absoluta havia sido quebrada. Mesmo ferido, Steve Jobs não desistiu. Ele se afastou, refletiu, amadureceu e decidiu recomeçar. Não para provar algo aos outros, mas para provar algo a si mesmo. Por um tempo, Steve Jobs desapareceu dos holofotes. Não havia manchetes, não havia aplausos, não havia atenção. Apenas silêncio. Mas era no silêncio que ele trabalhava melhor. Longe da pressão da Apple, ele teve espaço para repensar tudo. Seus erros, sua postura, sua liderança. Ele percebeu que havia sido brilhante, mas imaturo. Visionário, mas impulsivo. A queda havia lhe dado algo que o sucesso nunca deu, humildade estratégica. E foi com essa nova versão de si mesmo que ele decidiu criar novamente, do zero. Quando Steve Jobs saiu da Apple, ele não saiu apenas de uma empresa, ele saiu de uma identidade. Durante anos, ele havia sido Steve Jobs da Apple. Sem a Apple, ele era apenas Steve Jobs, e isso doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro. Mas a mentalidade Hustle não permite que o vazio dure muito tempo. Onde outros veem fim, ela enxerga espaço para reconstrução. E foi exatamente isso que Jobs fez. Logo após deixar a Apple, Steve Jobs fundou uma nova empresa, Next. Não havia aplausos, não havia torcida, não havia investidores empolgados. Para muitos, aquilo parecia um capricho de um jovem bilionário ferido no ego. Mas quem pensava assim não entendia Steve Jobs. Ele não estava tentando provar nada ao mercado. Ele estava tentando se reencontrar. A Next nasceu com um propósito claro: criar o computador perfeito, sem concessões, sem atalhos, sem compromissos com o barato. Jobs queria fazer algo tão bem feito que o mercado teria que se curvar. Esse era o problema. Os computadores da Next eram tecnicamente impressionantes. Design sofisticado, construção impecável, software avançado. Mas havia um detalhe fatal: o preço.
Eles eram caros demais para o consumidor comum, complexos demais para o mercado educacional, exigentes demais para um mundo que ainda não estava pronto. Mais uma vez, Steve Jobs estava à frente do seu tempo, e o mercado não perdoa quem chega cedo demais. As vendas foram baixas, os custos eram altos, a pressão aumentava. Pela primeira vez, Jobs experimentava algo novo, trabalhar duro e ainda assim falhar comercialmente. Esse tipo de fracasso machuca de um jeito diferente. Não é falta de talento, é falta de timing. E isso confunde a mente, mas Steve Jobs não desistiu. Mesmo sem sucesso comercial, a Next tinha algo extremamente valioso: tecnologia de ponta. Sistemas operacionais avançados, conceitos que anos depois seriam considerados padrão. Aquilo que parecia inútil naquele momento estava, na verdade, preparando o terreno para algo muito maior. Mas Jobs ainda não sabia disso. Enquanto a Next lutava para sobreviver, ele tomou uma decisão que mudaria sua história novamente. Steve Jobs comprou uma pequena empresa de animação chamada Pixar. Na época, a Pixar era apenas um estúdio experimental, focado em tecnologia gráfica. Ninguém a via como algo promissor. Hollywood não acreditava. Investidores riam da ideia. Animações computadorizadas pareciam frias, artificiais, sem alma. Jobs viu o oposto. Ele enxergou potencial onde ninguém mais enxergava. Ele enxergou emoção onde todos viam código. Ele enxergou futuro onde o presente ainda não entendia. Durante anos, a Pixar só deu prejuízo. Consumiu dinheiro, consumiu paciência, consumiu energia. Steve Jobs poderia ter vendido, poderia ter desistido, poderia ter cortado o projeto. Ele não fez nada disso. Foram anos difíceis, sem manchetes, sem aplausos, sem reconhecimento. Steve Jobs trabalhava longe dos holofotes, refinava sua visão. Aprendia a ouvir mais, errava menos, observava mais. A dor da demissão da Apple ainda estava ali, mas agora era combustível, não ferida aberta. Ele começou a entender que liderança não é impor visão à força, mas construir um ambiente onde a visão floresce. Essa maturidade não veio de livros, veio da perda, veio do fracasso, veio da solidão. E então, quando quase ninguém acreditava mais, algo aconteceu. Quando Toy Story foi lançado, o mundo ficou em choque. Não era apenas um filme de animação, era uma revolução. Pela primeira vez, uma animação feita inteiramente por computador emocionava adultos e crianças. A Pixar não apenas teve sucesso, ela redefiniu o mercado. De uma hora para outra, Steve Jobs deixou de ser o ex-executivo da Apple e voltou a ser visto como visionário. Mas diferente do passado, agora ele estava diferente. Mais calmo, mais estratégico, mais paciente. Ele havia aprendido que grandes vitórias exigem tempo. Enquanto a Pixar crescia, algo inesperado começava a acontecer do outro lado da história. A Apple estava afundando. Enquanto Steve Jobs reconstruía sua identidade longe da Apple, a empresa que ele havia criado estava desmoronando. Sem visão clara, sem foco e sem alma, a Apple se perdeu. Lançava produtos demais, sem propósito definido. Tentava agradar a todos e não encantava ninguém. As vendas caíam, a reputação enfraquecia e o caixa se aproximava perigosamente do zero. A empresa que prometia mudar o mundo agora lutava para sobreviver. E foi nesse momento de desespero que alguém no conselho teve coragem de admitir o impensável. A Apple precisava de Steve Jobs. Chamar Steve Jobs de volta não foi fácil. Não para a empresa, não para o conselho. E principalmente não para o próprio Jobs. A ferida ainda existia, a rejeição ainda ecoava. Mas ele enxergou algo maior do que o próprio ego. Ele viu uma oportunidade de redenção. Steve Jobs aceitou voltar. Não como o jovem impulsivo que havia sido expulso, mas como um líder amadurecido pela dor. Ele não encontrou aplausos, encontrou caos. Ao retornar à Apple, Jobs encontrou uma empresa inchada, confusa e sem identidade. Produtos demais, decisões lentas, equipes desalinhadas. Tudo o que ele odiava. E então, ele fez algo que define líderes de verdade. Ele cortou sem piedade. Jobs reduziu drasticamente o número de produtos. Simplificou processos. Eliminou projetos sem alma. Trouxe clareza onde havia confusão. Para muitos, aquilo parecia loucura. Para Jobs, era sobrevivência. Ele acreditava que foco não era dizer sim para as coisas certas, era dizer não para quase tudo. Steve Jobs tinha uma crença clara: simplicidade é a forma mais sofisticada de genialidade. Ele trouxe essa filosofia para o centro da Apple. Nada era lançado sem propósito. Nada era criado sem obsessão por experiência. Design deixou de ser estética e passou a ser funcionalidade emocional. Cada produto precisava causar sensação, precisava ser intuitivo, precisava ser desejável.
Essa visão começou a mudar tudo. O lançamento do iMac foi um divisor de águas. Colorido, simples, diferente de tudo no mercado. Ele não apenas vendeu, ele sinalizou ao mundo. A Apple estava viva novamente. Investidores começaram a prestar atenção. Consumidores voltaram a se encantar. A marca recuperou algo que havia perdido: identidade. Steve Jobs não comemorou. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Diferente do passado, Jobs agora ouvia mais. Escolhia melhor suas batalhas. Exigia muito, mas com direção clara. A dor da expulsão havia moldado um líder mais completo. Ele não precisava mais provar que estava certo. Ele precisava construir algo que fizesse sentido. E foi com essa mentalidade que ele iniciou a fase mais revolucionária de sua vida. Steve Jobs havia recuperado o controle da Apple, mas ainda precisava provar algo muito maior do que sua capacidade de liderança. Ele precisava provar que visão não é discurso, é execução. O mundo observava com desconfiança. Muitos acreditavam que o retorno de Jobs era apenas um último suspiro antes do fim definitivo da Apple. Steve Jobs pensava diferente. Ele acreditava que estava apenas começando. Na virada dos anos 2000, ouvir música ainda era complicado. CDs, aparelhos grandes, pouca mobilidade. A indústria aceitava isso como normal. Steve Jobs não aceitava o normal. Quando o iPod foi apresentado, a proposta parecia simples demais para ser revolucionária. 1000 músicas no seu bolso. Mas por trás dessa frase existia uma mudança profunda de comportamento. O iPod não era apenas um aparelho. Era liberdade, era identidade, era estilo. Mais uma vez, Jobs provava que tecnologia não vence pela força bruta, mas pela conexão emocional. A Apple voltou a crescer. O dinheiro voltou a entrar. A confiança começou a ser restaurada. Mas Steve Jobs não estava satisfeito. Enquanto a indústria comemorava pequenos avanços, Jobs pensava anos à frente. Ele observava celulares, tocadores de música, computadores e via fragmentação. Para ele, aquilo não fazia sentido. Por que carregar vários dispositivos se um único poderia fazer tudo? Por que interfaces confusas eram aceitas como padrão? Por que as pessoas tinham que se adaptar à tecnologia e não o contrário? Essas perguntas não o deixavam dormir. Quando Steve Jobs decidiu criar o iPhone, até dentro da Apple houve resistência. Executivos experientes diziam que a empresa não tinha nada a ver com telefonia. Analistas diziam que o mercado já estava saturado. Jobs ignorou todos. Ele acreditava que o celular precisava ser reinventado do zero, sem teclas, sem complexidade, sem compromissos com o passado. O lançamento do iPhone não foi apenas um evento, foi um choque cultural. De repente, o mundo inteiro entendeu que estava usando tecnologia ultrapassada. Em poucos minutos, tudo o que existia antes parecia velho. O iPhone não competiu com outros celulares. Ele criou uma nova categoria. Steve Jobs não era apenas criativo. Ele era disciplinado, extremamente disciplinado. Cada detalhe do iPhone foi pensado obsessivamente. Cada curva, cada animação, cada sensação ao tocar a tela. Nada era aleatório, nada era improvisado. Essa disciplina é um pilar da mentalidade hustle. Não basta sonhar grande, é preciso executar melhor do que todos. Quando o iPad foi lançado, muitos riram. Diziam que era grande demais para ser celular e pequeno demais para ser computador. Steve Jobs sorriu. Ele sabia que o mercado sempre ria antes de se render. O iPad não demorou a encontrar seu lugar. Educação, entretenimento, negócios, tudo mudou mais uma vez. A Apple agora não seguia tendências, ela criava padrões. Mas enquanto o mundo celebrava, Steve Jobs enfrentava uma batalha silenciosa. Sua saúde começava a falhar. O corpo dava sinais de cansaço. Mesmo assim, ele continuava. Não por dinheiro, não por status, mas porque acreditava que ainda tinha algo a entregar. Steve Jobs sabia que o tempo estava se tornando seu maior inimigo. Enquanto o mundo celebrava seus produtos, enquanto a Apple alcançava níveis históricos de valor e influência, ele travava uma batalha silenciosa contra o próprio corpo. A doença avançava, mas sua mente continuava afiada, inquieta, faminta por criar. Ele não falava muito sobre isso, não gostava de vitimismo, não queria ser lembrado pela fragilidade. Jobs queria ser lembrado pelo impacto. Mesmo debilitado, Steve Jobs continuava indo ao escritório. Participava de reuniões, revisava detalhes, ajustava projetos. Ele não estava ali por obrigação. Estava ali por propósito. Steve Jobs sabia. Ele acreditava que cada produto era uma extensão de quem ele era. Cada decisão carregava sua assinatura invisível. Ele queria deixar tudo pronto, sólido.
alinhado com sua visão antes de partir. Não por controle, mas por responsabilidade com o legado. Nos últimos anos, Steve Jobs ficou ainda mais direto, ainda mais focado, ainda mais minimalista. Ele entendia algo que poucos entendem. Quando o tempo se torna escasso, o que sobra é o essencial. Essa mentalidade guiou não apenas seus produtos finais, mas também sua forma de ver a vida. Ele falava sobre seguir a própria intuição, sobre não viver preso às expectativas alheias, sobre coragem para mudar de caminho quando necessário. Steve Jobs não acreditava em vidas lineares, acreditava em jornadas reais, com quedas, com erros, com recomeços. Quando Steve Jobs morreu, o mundo parou por alguns instantes, não apenas pela perda de um empresário, mas pela perda de alguém que provou que visão e persistência podem mudar o curso da história. Pessoas que nunca o conheceram, choraram. Empreendedores se sentiram órfãos. Criadores sentiram que uma chama havia sido acesa dentro deles. Porque Steve Jobs nunca vendeu apenas produtos. Ele vendeu a ideia de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Steve Jobs não foi um herói perfeito. Ele errou, machucou pessoas. Foi duro demais muitas vezes. Mas ele teve algo raro, a coragem de continuar quando tudo dizia para parar. A história de Steve Jobs prova uma coisa: o fundo não é o fim. É o ponto de reconstrução. Se você ainda tem visão, ainda tem disciplina, ainda tem vontade, então você ainda está no jogo. Se essa história fez sentido para você, curta esse vídeo. Inscreva-se no canal Mentalidade Hustle. Aqui a gente conta histórias reais de pessoas que transformaram dor em legado. E no próximo episódio, vamos mergulhar em outra mente que mudou o mundo. Porque o sucesso não é sorte, é mentalidade. Nos vemos no próximo vídeo.